Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, né? Desta vez com a Rebeca. Teremos aí uma fala bem especial, bem legal. Quero agradecer já a todos que estão presentes, aqueles que estarão presentes, né? E aqueles que futuramente vão ver essa entrevista. Seja muito bem-vindo à nossa sala. Esse projeto nasceu com o objetivo de ouvir o professor, permitir que o professor se coloque, né, fale, né, uma figura realmente marginalizada nessa sociedade nossa, né, infelizmente, muito descartada, na verdade, também, mas aí esse projeto veio trazer voz, né, para que ele possa se colocar. Estamos vivendo uma época de muita falácia, sem significado, sem conhecimento sobre como o professor está passando essa pandemia. Tem alguns que acham que nós estamos fazendo até churrasco todo dia, indo na praia, né, tal, todo dia, passeando, viajando. Tem outras ideias, né? Então, são falácias que precisam ser esclarecidas, né? E também com o objetivo de deixar um registro, né? Já que não podemos escrever um livro, nós vamos deixar esse registro aí, né, como que o professor vivenciou esse momento de afastamento. Esse registro vai ficar registrado lá na escola da Mastur de Carvalho, e futuramente, daqui a 30, 40 anos, as pessoas vão nos pesquisar aí, Rebeca, vão pesquisar você. Como é que o professor sobreviveu naquele afastamento, né? Bem isso mesmo, Rebeca? que ele tá sobrevivendo, né? Porque tá difícil. Sem viagem, sem ver os amigos, sem ver família, tá osso. Aí eu tô viajando, tipo assim, de Santo André pra São Paulo, São Paulo pra Santo André, que é literalmente atravessar a rua. Só isso. Quem é a Rebeca? Olha, eu acho que depende do momento, que é aquela coisa que o homem não se banha duas Depende vezes do no ponto mesmo de rio, vista. depende do ponto de vista, e depende da Rebeca que você vai cativar também, né? Porque vai ser a Rebeca, às vezes, que vai estar lá agora numa fase caseira, aprendendo a fazer bolo de maçã, e vai ter a Rebeca pré-pandemia, que, tipo, não podia ver um feriado, que botava a mochila nas costas e já caía no mundo. Então, depende da época. Cada um Depende da recebe a época. Rebeca diferente, vamos dizer assim. Aquela coisa, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né? Então, a gente está sempre Uhum. mudando, tentando mudar, se adaptar. Essa pandemia tá todo mundo se adaptando, né? Ou tentando, pelo menos. Tá certo, Rebeca. Rebeca, eu já tenho aqui uma pergunta para você. O que foi que aconteceu nessa quarentena que marcou você, que você vai levar para sempre, você não vai esquecer mais desse acontecimento? Né? Aconteceu alguma coisa que você vai levar para o resto da sua vida? Ah, acho que muitas coisas, na verdade. Eu acho que é muito louco a gente pensar que, por exemplo, quando a pandemia começou ano passado e a gente ficava pensando, nossa, a Itália e não sei o quê, e a gente está vivendo hoje muito pior aqui no Brasil. Só que uma coisa interessante que o pessoal falou do ano passado, na Itália, é que tipo, eles começaram a ver peixes em Veneza. E como a natureza estava, né, se transformando, restaurando. E semana passada encontraram alguns peixes nadando ali no Rio Pinheiros. Então, depois de um ano, a natureza já está começando a dar seus sinais, né? Que tipo, olha, tá difícil e vocês mataram, né? A gente, por exemplo, o Rio Pinheiros, o homem inverteu o sentido do Rio Pinheiros. Eu acho o Rio Pinheiros um dos mais loucos que a gente tem aqui em São Paulo. Olha como a gente mexeu com a natureza. E um ano que, né, que já diminuiu essa questão das pessoas que estão ali em volta, da sujeira que infelizmente é jogada ali, aos poucos a natureza ela vai se restabelecendo. Então, obviamente, teve muitas coisas ruins, mas eu acho que algumas coisas a gente começa a pensar. A natureza é forte, não adianta a gente tentar lutar contra ela, a gente tem que reconhecer isso. E a gente vai, mas a natureza vai ficar. E ela vai dar um jeito, e ela vai se renovar. Ela vai, ela não morre, né, na verdade, né? Ela Ela não adormece um morre. pouco e renova mais uma vez, quantas vezes for necessário, né?
Ela dá um Interessante a força da jeito, ela natureza. encontra os caminhos, tal, ela fica lá quietinha, como você falou, ela fica lá hibernando, tipo lá o da Moana, né, que ela fica lá quietinha, dormindo lá na montanha e tal, depois acorda, assim, e... Mas ela dá um jeito, ela volta. Acho que isso também mostra pro ser humano, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente vai ficar agora quietinho, parado, vamos, né, se guardar, vamos aí aguentar um pouco em casa, e tal. Para quando a gente voltar, a gente também voltar com tudo, né? Porque É imagina um ano verdade. trancado em casa. Então, já vai para 2 anos já, né? Se brincar, Já tá 13 já vai meses. entrando. E isso vale para os Já alunos tá... também. Imagina que quando eles vier, vai vir com tudo. A gente vai ter que estar mais que preparado. É verdade. Ô, Rebeca, fala para mim. Houve alguma mudança na rotina da sua casa? Quais os reflexos que houve para que você, os membros da sua família, teve que mudar algumas coisas no seu dia a dia para que você levasse o seu trabalho para dentro de casa? Teve alguma mudança assim que você consegue lembrar agora? Teve. Primeiro eu tive que mudar a internet. Eu tive que mudar o plano, aumentar a internet para conseguir dar aula online. E então, beleza, essa foi a primeira coisa, assim. É interessante, né, Beca? Celular eu Antes não de você terminar de falar, a gente paga para trabalhar, né? Porque você teve que gastar dinheiro com a internet, né? tive. Meu celular eu já tinha usado o Classroom, mas nunca tinha usado o Google Meet. Então, eu comecei a usar o Meet desde o ano passado. A primeira aula que eu dei tinha um aluno só. Aí você já fica Meu meio Deus. assim e tal, mas ele acompanhou, bonitinho e tal. Aí na outra aula foi chegando mais gente, até chegar tipo 18 alunos, assim, já valia bastante a pena. E eles prestam muita atenção. Uma vez meu gato ele ficou doente, meu gato é alérgico a antibióticos, e a gente não sabia. E aí ele quase morreu. E aí ele ficou malzinho, tal, ficou aqui comigo. Aí ele levantou assim uma hora, acordou. Aí todos os meus alunos, ó o gatinho, ó o gatinho, ó o gatinho. Então, todo mundo prestou atenção, assim. Então, depois disso, eles acabaram se acostumando. Então, já perguntavam, e o O gatinho, gatinho? o gatinho fazia parte da aula. Já, o gatinho fazia parte, o Napoleão, né? Que o Napoleão é meu cachorro. Às vezes ele late, aí os alunos também ficam, o cachorro, né? Ou eles também, né? Às vezes estão falando uma coisa. Aí eu escuto, aí eu falo assim, e esse cachorro aí, de quem que é? Qual que é o nome e tal? E é bom que todo mundo traz isso e faz parte, né, eles começam a entender essa coisa de que todo mundo faz parte ali daquela coisa da casa. Quando a gente fala assim, quem mora na sua casa? Mas o cachorro não mora, não é membro da família, vocês não se importam, não dá comida, não dá carinho, se ficar doente tem que levar no veterinário e tal. Então, eu acho que isso rolou uma proximidade também. E outra coisa é que, assim, os meus pais são um grupo de risco, os dois. E meu pai, ele não parou, o serviço dele é essencial. Então, a gente ainda tem um outro quarto. Então, ele consegue dormir lá, assim, porque ele fica o dia inteiro fora, né? O dia inteiro tendo contato com outras pessoas tal. E minha mãe, como ela é asmática, a gente tem muito medo que ela pegue, né? Porque tem um risco bem grande, ainda mais pelo tipo de doença que ela teve. Então a gente teve que mudar algumas coisas aqui da casa. A gente usa máscara em casa muitas vezes, quando se a gente ficar saindo o dia inteiro por causa dela. A gente tenta ficar o máximo, né, longe, mas se ficar perto, tenta conversar mais de máscara. Então até em casa a gente tem que tomar cuidado. E Legal. acho que é mais isso, assim, que a gente teve que mudar. E que não Essas pode sair, mudanças, né? né? Não pode É, sair. Você chega, já deixa tudo na escada e já coloca na máquina e é aquela loucura, assim, de tipo, nossa, mas a minha roupa, o meu cabelo, você fica com medo, né? Porque às vezes, muitas vezes não é o medo de você, mas é o medo pro próximo. É o medo de tipo, nossa, eu vou ser responsável, sabe? Às vezes por uma questão que eu tava com preguiça, aí você pensa, nossa, é difícil, sabe, conviver com isso. Então a gente tenta tomar o máximo de cuidado. vou até avisar aí para os meus, né, telespectadores que estão aí ao vivo aí, né? De repente eu começar a virar jacaré, porque eu tomei a vacina hoje, tá? Estou vacinado, Aê, tomei a que bom, primeira. imunizada, 50%.
Mas que Você quer bom, Josa, não renunciar. vejo a hora. Não vejo a hora. E não esquece de tomar a outra parte, a outra dose. Dá nem Se o poder tá pensar, nem alto, pensar, dez nem por cento da pensar. população não voltou para tomar a segunda dose. É importante, Você gente, tomar a vê, segunda vê que dose. Tem que estar loucura, tem que imunizada, tomar senão a gente tudo, não tem que sai fazer disso. correto, né? Tem É, que a gente fazer quer tudo sair logo certinho, né? disso. É. Quer logo chegar sexta-feira, descansar, fazer o Ô, churrasco, Rebeca, finalmente. praia, né? Viajar, que eu tô sabendo que você gosta muito de viajar. Tá difícil, tá difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre comprar o celular, mudar a internet, né? Para esse novo modelo, né? Agora o híbrido, né? Você possui alguma dificuldade em relação à tecnologia? Quais foram as estratégias que você usou para aprender, para é, ter esses alunos na sua sala, né? Você até comentou que teve um aluno na sua sala, né? E depois teve 18 alunos, né? Ali na sua sala, atento à educação, à aprendizagem. Isso aí é quase um milagre, né? O ano passado eu não cheguei nenhuma vez a esse número de 18. Esse ano eu já cheguei a 25 lá no Adamastor, porque Ó, eram 3 salas, três, tá? Não lembro, não vamos ficar muito alegre, não. Eram 3 salas, né? Então, quer dizer, é uma grande dificuldade que nós tivemos, né, na verdade. É porque na escola particular o aluno está pagando, ele vai, ele entra, e ele tem o acesso, ele tem um celular, tem um tablet, tem um notebook, ultrabook, sei lá o que ele tem. Aí ele entra e se tem 30 alunos, 30 estão lá, câmera aberta, fazendo atividade. Agora, no nosso caso, não. A mãe não incentiva, eles não estão motivados. Então, existe toda uma dificuldade para receber esses alunos. Aí tem a parte da tecnologia ainda, né? Que muitos professores tiveram grande dificuldade, né? O povo está achando que eu sou velho em tecnologia, só nada. Nossa, eu aprendi tudo agora nesse ano aí. Aprendi o que eu sei, o pouco que eu sei, foi aprendendo, perguntando, amigos ajudando e eu fui desenvolvendo. Eu não sou conhecedor de tecnologia, não. É bom deixar bem claro isso aí. Eu sei muito pouco. Mas você possui alguma dificuldade, Rebeca? possuía não, possuo ainda, tenho uma dificuldade para entrar aqui hoje. Eu falei, gente, eu tenho que ir na configuração, não tá entrando a câmera e tal, e volta, peraí, eu vou atrasar. Eu acho que. Eu sempre falo que professor é o eterno estudante, né? Porque eu acho engraçado quando eu estava na graduação que muitos alunos perguntavam, chegavam e perguntavam assim para a professora: o que, que eu falo se o aluno me perguntar algo que eu não souber? E a professora, você vai procurar saber o que, que ele, né, que ele precisa, tal. Porque, gente, eu não sou o Google. Tipo, eu não vou Uhum. saber tudo. E às vezes o aluno vai perguntar uma coisa de geografia, eu vou falar, olha, eu não sei, ou eu não lembro. Vamos ver, beleza. Então, como você falou, né? Você está aprendendo aí, a gente aprendeu alguma coisa ou outra, assim, também. Foi o que eu falei, né? O Meet eu nunca tinha usado, comecei a usar. Agora que eu estou descobrindo que dá para ter um link fixo, por exemplo. Então, são coisas que no dia a dia a gente vai aprendendo. Bom que tem gente como você que, né, já tem praticidade, assim, pelo menos para ensinar e já ajuda a gente bastante também. E os alunos, mas melhor que eu. De 0 a 1 já tem bastante. E com os alunos também, às vezes eles dão um toque assim pra gente. Então, por exemplo, eu sou péssima assim pra fazer vídeos. Eu dou uma aula, tal, tranquilo, no vídeo ao vivo. Mas pra editar vídeo, assim, eu sou uma negação. E aí tinha umas alunas do ano passado. Não, professora, é super fácil. Tinha uma aluna que ela fazia um desenho lá no Hum. Gacha, tal, um desenho, chama Gacha. Ela fazia o Anagacha lá. E aí ela, tipo, é fácil. Aí eles vinham e me misturavam e tal. Até vídeo do TikTok eles faziam para explicar os negócios. E, então, assim, aos poucos eles também foram entendendo umas coisas que uma dificuldade que eles tinham, por exemplo, até hoje, muitos alunos encontram. Eu falo, vocês têm que fazer, por exemplo, colocar referências, né? Sempre vai ser cobrado o resto da vida. Você pegou isso daí do Wikipedia? Não é para ter vergonha que você pegou do Wikipedia. Mas coloca que você pegou do Wikipedia no dia tal, né? Você tem que colocar de onde você está tirando as coisas.
eu vou lá, pego no Wikipedia e imprimo direto. Não, não é assim. Você tem que editar. Então vamos lá, vamos aprender a mexer no Word, vamos aprender a mexer em outra coisa. Eu acho que, de modo geral, assim, os estudantes, não todos, mas muitos deles têm boa vontade também de tentar ajudar a gente. E a gente vai aprendendo com eles vão aprendendo com a gente, assim a gente vai conseguindo chegar no caminho. Até ter bastante aluno, tal, essas coisas. E, infelizmente, a gente sabe que não são todos, né? Por uma questão, muitas vezes, de necessidade, não são todos que têm acesso. Alguns têm acesso e preferem ficar no Free Fire, verdade seja dita. Uhum. Sou Mas especialista, aos né? poucos a gente vai tentando se ajudar, porque tá todo mundo nessa, né? Um precisa do outro. Rebeca, eu tenho uma pergunta aqui, eu tinha deixado aqui, gravada aqui na página, mas até deu uma sumida, não estou encontrando. É sobre as notícias falsas, né? Nós estamos diante aí de um aumento considerável de notícias falsas, né? Até a brincadeira que eu fiz agora, né, de virar jacaré, é uma dessas, né? E, e outrora, as notícias falsas eram feitas por pessoas comuns, né? Hoje nós temos notícias falsas que vêm de cima, vêm dos governantes, né? Dos poderosos, né? Então, é uma situação muito difícil hoje essa questão. Eu estava até comentando com o Washington na live passada que muitas dessas pessoas que divulgam notícia falsa, ela não divulga porque ela não sabe, ela divulga porque aquela notícia fala com ela, né? Aquela notícia corresponde ao que ela pensa, né? Qual que é o teu ponto de vista a respeito dessa notícia falsa nesse momento de pandemia? Pessoas que têm divulgado que a vacina é isso, que a vacina não presta, que não sei quantas pessoas morreram. São tantas notícias. O grau de maldade do ser humano chegou a ponto, né, você fica admirado como as pessoas podem ser, né, ter essa postura. E qual é o teu ponto de vista a respeito das fake news hoje no Brasil? Né? Eu acho que no mundo também tem, mas aqui, como eu sou brasileiro, eu estou aqui, né? Eu vejo, né? A gente se entristece com essa situação. É um tema bem polêmico, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a notícia é falsa, mas não é aquela tipo, foi aquela coisa de cada conta aumenta um ponto, foi uma mentirinha pra ter um resultado bom. Tipo quando mãe fala assim, toma que esse xarope é gostoso, é horrível, mas tem um resultado bom. Não é algo assim, é algo que a gente sabe que muitas vezes está interessado a um grupo, a uma classe, tem um porquê atrás. Eu acho que a gente também tem que pensar numa questão histórica, né? Quem são essas pessoas que divulgam fake news? Porque isso daí não é de hoje, isso daí sempre existiu. É só a gente pensar quando a gente era criança que, tipo, o boneco do fofão vem com um facão dentro. Se você colocar o disco da Xuxa de trás para frente, vai falar não sei o quê. A loira do banheiro. Então, assim, a gente sabe que tem muita coisa, né, de fake news e tal. E só que agora a gente vê Mas o como isso é alcance era literalmente pouco, né, Rebeca? mortal. Então, só que a É gente vê como literalmente isso hoje é mortal. mortal. Então, é, lá na faculdade, por exemplo, quando eu estava, né, na graduação, 10 anos atrás, um professor ele explicou que para não haver plágio, existem alguns programas que eles jogavam, por exemplo, uma parte do nosso trabalho e verificava se alguém já tinha feito isso antes. Então, era uma forma de verificação. E com isso, a gente sempre acaba, e que eu falei, né, de sempre buscar referências e tudo mais, eu sempre busquei muito a palavra de especialistas e cientistas mesmo, né? De pessoas que às vezes estudam 20, 30 anos daquilo. Alguém que estuda 20, 30 anos não vai ganhar nada falando uma fake news. Ela vai perder a carreira se ela divulgar uma fake news. Então a gente sempre tem que dar a voz para os professores. Porque professor dificilmente vai dar fake news, né? Que eu falo assim, os professores geralmente são especialistas, doutores, tal, eles acabam estudando isso durante muitos anos. E tem alguns sites que você consegue verificar isso. Então, por exemplo, tem o Verifique Aqui. Muita gente sabe do Reclame Aqui, mas tem um, acho que é Verifique Aqui, ou check-in, check-out, uma coisa assim.
que são sites que você pode jogar uma notícia, até aquelas correntes do Zap, assim, e eles vão divulgar notícias que foram, vamos dizer, buscadas, né, tipo, no banco deles, e vai dizer que se tem veracidade ou não, com base em veículos sérios de imprensa, veículos às vezes com mais de 100 anos que estão aí, né? E com base nos cientistas mesmo. Então, tipo assim, vai virar jacaré? Peraí, de onde você tirou isso? Vamos ver quais são os efeitos da vacina. Ó, pode ter isso, pode ter isso, pode ter aquilo. Não tem, pode virar jacaré. Só que eu acho que isso é muito complicado, porque, por exemplo, a vacina, não, no caso não no Brasil, mas na Europa, muitas pessoas não estão querendo tomar a AstraZeneca, né, uma das vacinas lá que está à disposição. Pidocolo, né? Isso, só que esses resultados que eles tiveram, tipo assim, é um caso, em média, a cada 600 mil pessoas que tomaram a vacina. 0,003. Porcentagem acho que até muito menos, pequena. assim, é 0,00017, uma coisa assim, 2, Porque o 3, benefício é maior do que o suposto e a problema. chance de né? você morrer de Covid é de 1 a 3%, não é zero, é tipo 1 a 3%. Então, espera um pouco, eu não vou deixar de tomar uma vacina, que às vezes pode ter sim uma reação, mas isso ficou claro, até porque, por exemplo, as vacinas das que estão no Brasil até agora, nenhuma falou que, tipo, você vai tomar a vacina e não vai ter Covid. Você pode ter, mas os efeitos, assim, quando você está vacinado, são geralmente mínimos, né? Não é tão forte, tem mais chance de sobrevivência, tal. Isso já foi explicado muitas e muitas vezes. Tipo, se você tem dúvida, procure o Instituto Butantan, 120 anos. São pessoas que estudam o dia inteiro. Eu estudava em frente ao Instituto Butantan, eu cortei caminho muitas vezes pelo Instituto Butantan. São pessoas que, tipo, tem colegas que trabalham lá, tem 2 colegas que trabalham lá. Tipo, é um trabalho muito sério, assim. E eu, como, né, já tive essa coisa da graduação, ainda estou numa outra graduação, fiz, né, questão de mestrado, pesquisa e tal. É uma coisa tipo, você senta ali, você estuda sério, assim, você não vai tirar, tipo assim, eu acho isso. Você tem que achar. E aí você tem que testar. Só que você vai ter um parâmetro, você vai ter, vai começar dia tal, vai terminar dia tal. Quem vão ser essas pessoas? Você tem que pegar os dados. Pessoas, tipo, pessoas vão ser animais, infelizmente não tem coisa para animais, mas quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, se tem doença, se não tem doença. São pessoas super sérias que fazem isso. Não são pessoas que de um dia para a noite. São pessoas que estão trabalhando, assim como eu, como você, como o cara que, sei lá, faz entrega. Ele, se fosse assim, se ele não confiasse na ciência, ele não usaria muitas vezes o Waze. Por que ele usa o Waze? Porque teve vários cientistas que desenvolveram aquele aplicativo para fazer os algoritmos de acordo com as pessoas vão colocando ali, para saber, não vai para tal lugar, porque tem um acidente. Se ele não acredita na ciência, ele não vai acreditar no cara que estudou anos para desenvolver esse algoritmo. Ele vai falar, não existe isso, vou lá passar. Chegar lá vai ter um acidente. Então, por que você vai acreditar num cara que estudou e desenvolveu um aplicativo e não vai estudar num cara que estudou e vai salvar a vida? Não tem sentido. Os dois são trabalhadores, os dois são cientistas. Um na área de engenharia, outro na área de biologia. Né? Equívoco, né? As pessoas estão equivocadas, né? Tá difícil. Então tomem vacina, gente. Toma porque já tomei a minha. Pra gente sair logo dessa. Tem que sair logo. Deixa eu te falar, eu tenho uma pergunta aí para você aqui a respeito do medo, né? Nesse momento, a gente trabalha com adolescente também, né? Porque tem segundo, terceiros anos, primeiros anos. E os nossos alunos, eles chegaram numa situação muito difícil, né? Porque precisa fazer o Enem, precisa pensar no seu projeto de vida, e as coisas não estão acontecendo, né? Aquilo que eles deveriam aprender na escola, não estão aprendendo. Tem alguns que têm procurado maneiras e formas de absorver o conhecimento,
porque tem condições, outros não têm condições, outros não têm coragem de ir atrás. Resumindo, existe aí um vale muito grande, né, da diferença do pobre, do rico, do filho, daquele que pode pagar uma escola particular, daquele que está na escola estadual. Então, essa diferença que está aumentando mais ainda, né? Parece que 11% os bilionários do mundo aumentou 11%. A pobreza, né, classe média virou pobre, o pobre virou miserável, os bilionários aumentou 11%. Então, é uma diferença muito grande, né? E essa pandemia evidenciou essa diferença muito grande. Então, nossos alunos, eles têm estado assustados, com medo, preocupados, o que vai ser amanhã, questão do emprego, né? Muitos têm ido trabalhar. Eu tenho muitos alunos que estavam na escola tempo integral e hoje eles estão trabalhando, tá no salão de beleza, ajudando a mãe, ajudando o pai, servindo pedreiro. Meu, então é um momento de muito medo, né? É um momento de muita preocupação, né? O que fazer, professora, num momento como este? O que você diria para um aluno num momento como este? Eu acho bom que você tocou nessa parte do que fazer e tal, porque ao mesmo tempo que a gente não tem certeza de nada, a gente pode ter algumas pistas do É que porque a gente às é vezes professor, né, pode vir prof? depois, né? Do que pode vir depois. Uhum. Então, por exemplo, ano passado, sétimo ano a gente tem que estudar um pouquinho sobre, dar uma introdução, vamos dizer assim, na parte de economia. Então, quais são os três setores da economia? A gente analisa a questão da desigualdade salarial por gênero, por raça. E isso ficou mais escancarado, né, no Brasil, né? Ontem eu estava lendo que aproximadamente 20 milhões de pessoas voltaram a viver com fome no Brasil, ou seja, 20 milhões de pessoas não comem o mínimo, e 116 milhões estão vivendo uma insegurança alimentar. Ou seja, você, provavelmente, estamos vivendo uma insegurança alimentar. Então, assim, a gente tem, por exemplo, arroz e feijão? Tem. Só que a gente tem, às vezes, acesso à verdura X, à proteína Y, a todas as frutas, cada vez menos. Então, assim, é mais da metade da população do Brasil que está vivendo uma insegurança alimentar. É só a gente pensar que ano passado subiu, disparou o preço do arroz, que é uma coisa básica, e falar, come macarrão. Não, gente. Tipo, quando você incentiva a comer essas coisas, assim, não tudo, né? No sentido de menos é mais. Ah, eu não vou comer macarrão? Vai. Só que não pode viver só de macarrão, não pode viver só de arroz. Tem que ter, né, um balanceamento. Então, todo mundo, de uma certa forma ou de outra, está passando. Só que uma coisa interessante que eu estava falando com os alunos é: os pais de vocês, como que está a situação? E muitos falaram assim, ó, minha mãe às vezes está em casa, meu pai não pôde parar. Minha mãe está fazendo bolo de pote, está fazendo pão. Minha mãe agora tem lá um carrinho que está vendendo lanche no final do dia tal. Muitos deles perderam os empregos. E a gente foi analisar quem foram as pessoas que muitas vezes não perderam emprego, que estão trabalhando numa situação de home office. Ah, geralmente são homens, geralmente eles têm ensino superior. Então a gente já começa a fazer mais um recorte social de como isso também afeta. Um exemplo que a gente estava falando aí dos estudiosos, cientistas, pesquisadores, a produção das mulheres cientistas no mundo caiu em média 50% ano passado, Josa, quando elas tiveram que trabalhar em casa. Porque a mulher tem jornada dupla, jornada tripla. Ou dos homens cientistas, dos homens pesquisadores, subiu 30%. Porque agora estão em casa, tem nada que atrapalha, mas a mulher está lá, cuidando do filho, muitas vezes. Eles estão produzindo mais. Eles estão produzindo mais, a mulher menos. Então tem muita coisa que pode, né, e que deve melhorar. Então, quando a gente passa por esses momentos de crise, quando a gente tem um pouco de noção de quem vai ser mais afetado, porque isso geralmente tem cor e tem gênero, geralmente, não é todos, mas tem, geralmente, a gente já começa a perceber algumas coisas. E isso diz com respeito ao futuro. Então, esse medo, às vezes, é um medo que a gente tem não só na pandemia, mas que a gente sabe que vai se agravar.
Então, conviver com isso, o papel do professor, ó, é explicar. Cada um tem um papel na sociedade. Só que a sociedade estratificada do jeito que tá, não dá mais para manter. Não sei se você sabe, mas mais de 50% do PIB no Brasil está na mão de 10 homens. Desculpa, 10 pessoas. 9 deles são homens. Durante anos foi só na mão de 8 homens. Agora entrou uma mulher, que é a Luísa Trajano. Mas mais de 50% do PIB do Brasil, de tudo que o Brasil produz, estão na mão de 10 pessoas. Então isso já diz muita coisa. Que diferença, né? E a gente pode ver, como você falou, subiu essa quantidade de bilionários. Brasil agora tem 75 bilionários no meio de uma pandemia. E é bom a gente também saber de cobrar as coisas, né? Porque você vai ver que muitos desses bilionários aí, você vai ver assim, fulano tá lá envolvido com uns esquemas às vezes ilegal, uns processos meio esquisitos, e depois vai falar assim, fulano é um ladrão. Mas pera um pouco, por que ele eu posso chamar de ladrão e o outro não posso chamar de ladrão? Tem que ser corrupto. Você começa a entender algumas coisas. Então, se você começar, tipo, peraí, por que eu? Por que o outro? Por que eu sou tratada de um jeito e outra pessoa é tratada de outro? É bom a gente ter uma noção dessas coisas também. Pra gente saber dessa dúvida, desse medo. Pra gente também ter voz, né, Josa? A gente saber se posicionar. Objetivo, né? Saber se posicionar, saber entender. Como você já falou aí, né? Eu estava assistindo hoje, o cara aumentou o remédio para sedação, tem remédio que aumentou 900%. 900%, cara. Quer dizer, né, eu tenho uma pergunta aqui que eu sempre falo para o professor. As coisas essenciais estão aumentando no meio de uma pandemia, no meio que as pessoas estão ficando mais pobres, que as pessoas não têm nem o que comer, o cara aumenta o gás. Então é a injustiça assim declarada, né, descarada, assim, né, é terrível, né? Mas antes de terminar, eu preciso fazer uma pergunta aqui, tá bom? Bem fácil. O que você tem feito para relaxar? Né? As crianças querem saber o que o professor faz para relaxar. Eu tenho quase uma quadra de basquete aqui na minha casa. Quando eu estou estressado, eu vou para lá relaxar. Eu tenho dó dos gatos, porque toda hora eu aperto eles e eu fico, ai, gordo, ai, padeiro. Então eu acho que os meus gatos, um deles chegou no meio da pandemia. Todo mundo aqui em casa é adotado, os gatos e o cachorro, né? E aí os dois gatos, eles simplesmente chegaram e ficaram, assim. Tipo, não foram embora. A gente acha que um deles, inclusive, foi jogado de um carro que ele tava correndo no meio da avenida, entrou aqui dentro e ficou. E ele é muito bonzinho. Então, assim, quando às vezes tá tudo ruim, assim, aquele momento que você quer desistir de tudo, você quer chorar, tá? Você fala, não. Aí você pega um gato. Deixa eu pegar meu gato. Tenho você, tem que comprar ração, você tem culpa, você tá aqui, você me aguenta. E acho que é aquela coisa, né? Você me escuta, fala uns miau, que parece uns não, isso aqui assim, não. Aí eu faço isso daqui e tal. Então, eu acho que ter um animal, né? Ter um amigo, mesmo que às vezes não fale nada, já te ajuda bastante. E outra coisa que também, essa questão da tecnologia, embora seja uma coisa que a gente já usava antes, é essa questão do WhatsApp, né? Eu tenho grandes amigos, são tipo uns melhores amigos mesmo, moram na Argentina. Então, eu ia pra lá, a gente se via todo ano, assim. E agora não pode mais. Então, tipo, foi aniversário deles, né? Que é em janeiro, de aproveitar as férias lá, ia pra lá. E, esse ano não foi. Aí você fica lá, tipo, mandando foto, vendo o bolo só em casa e contando os dias, né? E, tipo, um deles foi testado pela vacina ano passado. Foi uma das pessoas escolhidas para fazer teste lá na Argentina. De 3 mil pessoas, ele foi escolhido. Então eu ficava assim, e aí? Né, já passou um mês, você já tomou outra dose? Desenvolveu anticorpos? Ele, estão falando. Não falaram. Eles fazem teste lá, né, mês a mês, para ver como se desenvolve e tal.
Ah, agora já pode sair, né? Ah, você foi viajar, consegui. Ah, não consegui. Então, é assim, a gente fica contando os dias. Netflix, que ajuda bastante, né? Quando tava nas férias, então botava aí umas séries para assistir, descansar a cabeça. E foi o que eu falei, né? Às vezes fazer um bolo, uma coisa assim, tentar. E às vezes desligar mesmo, viu? Tentar com os gatos e fazer o seu kit anti-estresse, porque tá difícil fazer isso. Eita, que legal, Rebeca. Foi muito bom falar contigo, viu? Foi muito bom, foi muito gostoso falar com você. Espero que você tenha gostado também dessa experiência, né? Falar, de se colocar, de se expor. Isso é necessário, né? Precisa, né? Ano passado nós fizemos uma live. O objetivo era de todos os professores falar as suas angústias, né? As suas preocupações, né? As suas tristezas. E era 1 hora de live. Meu, deu 3 horas, a live não parava mais. E as pessoas queriam falar. Aí surgiu essa ideia. Surgiu essa ideia de conversar com os professores, né? Para que a gente venha se colocar, né? Venha falar. Nossa fala é importante, né? Os nossos alunos, muitas vezes, ele se espelha na gente, né? Essa é a verdade. Então, tem muitos alunos meus que, até hoje, né? Tem até um aí, que sempre fala, professor, nossa, a tua fala é legal, né? O teu conselho é legal, eu sigo a tua fala, eu sigo o teu exemplo. Então, isso é muito sério, né? Nós, como professor, entender isso aí. É Que que umas existe alunos pessoas... falam assim, professora, quando eu crescer eu quero viajar que nem você. Eu falo, isso, vamos viajar, gente, Tá juntar dinheiro, influenciando. vamos viajar, conhecer, que tem muito lugar aí legal. Influência, influência, não é influência? Está influenciando. Então, isso é importante, né? Então, a sua fala, esse registro aí da sua fala é extremamente importante. Mas eu quero aí agradecer a você, Rebeca. Imagina, eu Abraço que aí, você. agradeço. Pode falar aí com Obrigada aí pela as pessoas oportunidade aí. falando. E a gente está aí, no que precisar, poder ajudar, a gente está aí. Estamos na luta, Rebeca. Estamos Abraço. aí. Beijo, Josa. Tchau. Até mais.